Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, né? Tudo em paz. Vamos iniciar agora nossa aula de Matemática 2, a aula de Matemática Básica de hoje. Na aula de hoje estudaremos a unidade temática, que tem por objetivo específico interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. O objeto de conhecimento é as coordenadas cartesianas e iremos trabalhar o descritor 9. Então, parem um pouquinho e pensem. Vocês lembram o que são coordenadas cartesianas? Parem um pouquinho, repensem sobre essa perguntinha. Vocês lembram o que são coordenadas cartesianas? E aí? Como vocês já pensaram um pouquinho sobre a pergunta anterior, vamos falar um pouquinho sobre ela. Quando estudamos o conjunto de números reais, verificamos que o número zero ele fica localizado entre os números reais positivos e os números reais negativos, como no exemplo da reta a seguir. O zero ele fica na origem, né? E no meu lado direito ficam os números positivos e no lado esquerdo os números negativos. Mais um, mais 2, mais 3. E o outro lado do zero ficam os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10, menos 20. Então, uma infinidade de números, pois a reta numérica ela é infinita. E notem também que entre esses intervalos do número 1 e 2, existem outros números, por exemplo, como os números decimais, né? 2,5, 2,1, 2,4, 2,6, 2,9 e assim por diante. Então, no intervalo desses númerozinhos inteiros, existem os números decimais. Temos também os números racionais, né? E quando estudamos a geometria plana ou euclidiana, verificamos que o ponto ele é uma região geométrica que possui duas dimensões, o comprimento e a largura, e pode ser representado pela figura a seguir. Então, temos aqui a figura de um retângulo, né? Onde temos o comprimento e a largura. Temos aqui a base também e a altura, onde a base é o comprimento e a altura é a largura. E o retângulo ele também é uma figura plana. Então, foi o matemático e filósofo francês René Descartes, o criador da parte da matemática que relaciona as ideias da álgebra com a geometria, chamada geometria analítica. Em sua homenagem, o sistema de coordenadas cartesianas foi chamado de plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é formado por uma região geométrica plana, cortadas por duas retas perpendiculares entre si. Então, temos aqui a ilustração do plano cartesiano, ou seja, o plano cartesiano ele é formado por uma região que ela é geométrica, cortada por duas retas perpendiculares entre si. E assim forma o plano cartesiano. E essas retas perpendiculares, elas formam entre si o ângulo de 90 graus. Então, note que a medida desses ângulos aqui, eles medem 90 graus. Esse mede 90, esse mede 90, esse mede 90 e esse também mede 90. E aqui temos o nosso plano cartesiano. Então, as retas dividem o plano cartesiano em 4 regiões, que são chamadas de quadrantes. Temos aqui,
é o nosso plano cartesiano, e cada parte desse plano cartesiano, ele é chamado de quadrante, onde aqui temos o primeiro quadrante, ó, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. E denomina-se par ordenado o par x e y, no qual o primeiro elemento pertence ao eixo das abscissas e o segundo elemento ao eixo das ordenadas. Então, ó, guardem essa informação. O primeiro elemento, que é o x, né, pertence ao eixo das abscissas, e o segundo elemento, que é o y, pertence ao eixo das ordenadas. Então, o ponto de encontro das retas x e y ele é chamado de origem e é representado pelo par ordenado 0, ou seja, x e y é igual a 0. Então, o ponto de encontro das retas x e y é chamado de origem e é representado pelo par ordenado 0, 0, ou seja, x é igual a 0 e y é igual a 0. Como vocês podem observar aqui, ó, temos o eixo x, o eixo y, no qual o x é o eixo das abscissas, e y é o eixo das ordenadas, e aqui temos o 0, né, que é a origem do sistema cartesiano. Outra informação importante é que é a representação dos sinais das abscissas e das ordenadas em relação aos quadrantes. O primeiro quadrante ele tem a representação dos sinais positivos. O segundo quadrante, no primeiro quadrante, tanto o eixo das abscissas quanto das ordenadas são positivos. No segundo quadrante, o eixo das ordenadas são positivos e o eixo das abscissas são negativos. No terceiro quadrante, tanto o eixo das ordenadas quanto das abscissas são negativas. Tanto o x quanto o y vão ter sinais negativos. E no quarto quadrante, vamos ter um eixo positivo e o outro, um par positivo e a outra negativa. Então, vamos fazer agora a resolução de alguns exemplos utilizando o plano cartesiano. Então, o primeiro exemplo pede para localizar no plano cartesiano x e y os pontos, né? Aí ele deu aqui, ó, na letra A deu ponto 2 e menos 3. Então, lembrando lá da representação dos sinais em relação aos eixos, né? O 2 aqui, primeiro é o x e aqui é o y. As abscissas e as ordenadas. Então, o x ele é positivo, então, ó, estamos aqui representando o x. E o menos 3 é negativo, ou seja, ó, o menos 3 negativo vem aqui, então localizamos aqui o nosso ponto, que no caso é o ponto A. A letra B, ele deu o ponto menos 5 e 1. Note que o menos 5 aqui já é negativo e ele está no eixo X. Então, para cá o eixo X é positivo, então depois da origem o eixo X é negativo. Então, o 5 vai estar mais ou menos aqui. E os pontos é menos 5 e 1. E o 1 ele vai ser positivo, então o 1 está no eixo das ordenadas, então encontramos aqui ó, o nosso ponto A e o ponto B.
O segundo exemplo, ele pede o seguinte, ó, no plano cartesiano, a seguir estão localizados alguns pontos. Determine as coordenadas desse ponto. Então, aqui ele nos deu o ponto, né? E aqui ele pede as coordenadas desse ponto. Aqui temos a nossa origem, que é o 0. Aqui temos o eixo x, o eixo x das abscissas e aqui o eixo y das ordenadas. Para a gente localizar o ponto A, né, ó, o ponto A ele está bem aqui, ó. Então, e aqui. O ponto A ele está 1, 2, 3. E o ponto no eixo x e no eixo y está aqui, ó, 1, 2. Então, as ordenadas desse ponto é 3 e 2. O ponto B, ele está localizado bem aqui, ó, no eixo x e aqui no eixo y. No eixo x ele está do lado negativo, ou seja, menos 3. E no eixo y aqui, ó, 1, 2, 3. 3 positivo. Se vocês ficaram com dúvida em relação aos quadrantes, em relação aos sinais, vocês voltem o vídeo e revisem, porque é importante para vocês compreenderem na resolução da atividade. O ponto C, ele está localizado aqui, ó, na origem. Então, vai ser 0 e 0. O ponto D, ele está aqui, ó, localizado aqui nesse cantinho. Então, ó, vai ser no sinal negativo e o eixo Y também negativo. Então, no eixo Y, menos 2 e no eixo X, menos 3. Então, vai ser menos 3 e menos 2. Aqui no ponto E, né, ó, ela está localizada no eixo X positivo e no eixo Y negativo. Então, vai ser 1 e menos 3. Então, aqui localizamos as nossas coordenadas de acordo com os pontos dados. Então, aqui, ó, temos a solução para vocês conferirem como foi feito. Ponto A, 3 e menos 2. Ponto B, menos 3 e 3. Ponto C, 0, 0. Ponto D, menos 3 e menos 2. E ponto E, 1 e menos 3. O outro exemplo diz o seguinte, no esquema acima estão localizados alguns pontos de uma cidade. A coordenada 5G localiza, então você vai observar, analisar aqui o plano cartesiano que tem algumas coordenadas e você vai analisar. Ele quer saber a coordenada 5G. Temos aqui, ó, a coordenada 5G. E aqui, ó, o G. Então, ele quer saber desse ponto aqui, que no caso é o ponto Y. Você localizou o ponto Y, em seguida vai olhar a legenda. O ponto Y aqui, ó, o X é o teatro, K é o shopping, L quadra poliesportiva, o Z é o estádio de futebol, P catedral e o Y é o cinema. Então, as coordenadas 5G localizam o quê? Letra D, o cinema. Alternativa correta, letra D. Mais um exemplo. O exemplo diz o seguinte. A figura a seguir nos mostra uma parte de uma cidade e um sistema de referência indicado por letras e números. Vamos combinar que a letra deve ser o primeiro elemento do par e o número deve ser o segundo elemento. Ou seja, temos considerando aqui um par ordenado. Então, considerando aqui que teríamos um plano cartesiano, a letra aqui seria o X e o número aqui seria nosso Y. Ou seja, a letra está representando o eixo das abscissas
e o número eixo das ordenadas. Então, observando o quadro, qual é a localização do menino andando em bicicleta? Se você olhar aqui, ó, ele está apresentando uma maquete de uma rua projetada, né? E ele quer saber a posição do menino andando de bicicleta. Que no caso, o menino está nesse ponto aqui. Então, observando aqui, a letra está na letra G e o número 7. Então, a localização do menino nesse par ordenado é a letra D, G7. Então, pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje foi esse. Espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado. A atividade está disponível no formulário. Ficarei aguardando o retorno de vocês e qualquer dúvida estarei à disposição no PV, tá bom? Ressalto novamente a importância de vocês fazerem as atividades, manterem as atividades atualizadas, lembrando que as atividades contam como uma das notas para compor a média de vocês, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.